Olá, aqui é Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola e hoje nós vamos falar sobre riqueza. Será que é possível um professor ficar rico um dia na vida? Pois eu falo para você e provo nesse vídeo que é possível um professor ficar rico sim. Mas antes eu peço para você inscrever no canal, clica no joinha, dá seu like, compartilha esse vídeo que vai ser muito bom para mim e para você também, que vai ajudar outros professores a se tornarem ricos. Mas vamos lá, sem enrolação. Eu não sei se você sabe, mas eu escrevi uma coleção de educação financeira para crianças. São 2 livros na educação infantil para 4 e 5 anos e uma coleção do 1º ao 5º ano. É uma coleção de livros didáticos que está sendo empregado lá em Pernambuco, em Recife, em algumas cidades lá. Essa coleção, ela vem com passo a passo formando mentalidade dos alunos e dos professores, formando pensamento crítico, formando liderança, comunicação, enfim, muitas habilidades são desenvolvidas ali ao longo do tempo, ao longo das séries, né? Não só nos alunos quanto nos professores. Aí eu fiquei pensando, a minha maior dificuldade está sendo encontrar professores que queiram lecionar a educação financeira, porque fala para mim, Ana, a minha vida financeira é ferrada, como é que eu vou ensinar uma pessoa a mexer com o dinheiro se a minha vida não é legal? E aí eu quero contar para vocês uma coisa, educação financeira está relacionado intimamente com comportamento. Por que eu te digo isso? Porque eu quero te contar 2 historinhas. Em 2014 nos Estados Unidos morreram 2 pessoas que chamou a atenção do mercado financeiro. A primeira pessoa se chama Ronald Reagan. O Ronald, ele morreu com 92 anos, era uma pessoa simples. Durante 25 anos ele foi mecânico, ele foi frentista e aí ele se aposentou. Depois que ele se aposentou, ele voltou a trabalhar por mais 17 anos como zelador. E durante todo esse tempo ele tinha uma vida simples, ele comprou uma casa, a casa dele na época custou $12 mil, uma casa simples, normal. O hobby dele, para vocês terem uma ideia, era cortar lenha. Então assim, ele era uma pessoa que ficou viúvo com 50 anos, era uma pessoa simples, tranquilo, não chamava atenção em nada, como qualquer outra pessoa. Mas quando ele morreu, todo mundo levou um susto. Por quê? Porque ele deixou uma fortuna de 8,3 milhões de dólares. Exatamente. E isso em reais dá mais ou menos uns 40 milhões de reais. Aí vocês vão falar, como assim? Como é que uma pessoa, zelador, mecânico, uma pessoa simples dessa conseguiu juntar uma fortuna dessa? Ele também era investidor e ele tinha hábitos de pessoas ricas, ou seja, ele gastava só o necessário, ele continuou morando na mesma casa a vida inteira, não é porque ele começou a ganhar mais que ele mudou para uma mansão, não, ele continuou a vida inteira, a mesma casa que ele comprou lá, com 23 anos, não, com 33 anos, ele comprou uma casa e ficou até os 92, então a vida inteira na mesma casa. Ele tinha uma vida simples, pacato, tranquilo, não tinha muito luxo, mas era uma opção dele, porque dinheiro ele tinha. E aí, quando ele morreu, ele deixou um testamento. Dos 8 milhões, ele deixou 2 milhões para parentes, filhos, enteados, família, e 6 milhões ele doou para hospitais e para biblioteca. E o mais interessante é que ele foi o único da família dele que conseguiu tirar o ensino médio. Exatamente. O único, porque ninguém da família dele tinha chegado a tanto. Então, olha só, aí vocês vão falar, mas e o investimento? Onde é que ele investiu? E o investimento dele era ações. E ele não procurava nada do outro mundo, não. Ele investia naquelas ações que ele conhecia, Johnson & Johnson, sabe? Aquelas mais ali, familiarizados ali. E com essas ações, ele foi ganhando o dinheirinho dele. Por isso ele juntou toda essa fortuna e todo mundo levou o maior susto em 2014.
Por outro lado, também no mesmo ano de 2014, faleceu Richard Fusconi. O Richard, gente, ele era graduado em Harvard, fez pós-graduação na Universidade de Chicago, ele foi um grande executivo, trabalhou no banco Morrow Light por muito tempo, e ele, em várias revistas, ele foi mencionado como um jovem promissor, rico, que conseguiu se aposentar com 40 anos de idade. Exatamente, ele foi assim, teve uma carreira brilhante. Só que depois ele morreu com uma bela de uma falência lá em 2014. Por que que ele faliu? Porque ele resolveu comprar uma casa imensa e ele gastou, fez empréstimos para ampliar essa casa. Por mês ele tinha um gasto de 90 mil dólares, ou seja, mais ou menos uns 450 mil reais. Já pensou nisso? A pessoa todo mês gastar 450 mil reais? Gente, é lógico que o patrimônio dele foi ele não tinha a mínima condição de manter esse padrão de vida. E aí o que aconteceu? Todos os bens dele foram para leilão, inclusive a casa que ele tanto amava, que ele ampliou, que era caríssimo e tal, foi vendida 75% abaixo do preço, por causa do leilão. Olha só. E ele morreu na falência. No mesmo ano que o nosso querido amigo Ronald. Então eu penso, por que que deu errado com esse cara? Por que que o Ronald, que era muito mais simples, se deu bem? Ele era uma pessoa simples, um faxineiro e tal. Por quê? Poderia ter sido até um professor. Por que não? Então, gente, qualquer pessoa pode ser rico. Basta você, primeiro, querer ser rico. Segundo, ser organizado financeiramente. Colocar todas as suas contas no papel. Terceiro, poupar, guardar, investir, estude sobre investimento, leia livros sobre investimento. Aliás, por falar em livro, essa história que eu acabei de contar para vocês está aqui nesse livro, A Psicologia Financeira. Nesse livro, ele conta a história desses dois personagens de 2014 que foram notícia. Então, dá uma lida, estuda, abre seu pensamento. Qualquer pessoa pode ser rica sim, basta pensar um pouquinho, ter um pensamento crítico, ser líder da sua vida, saber poupar, saber aplicar, estudar, ler. Gente, todo mundo pode ser rico, até você, professor, sabia? É isso aí. E se você quiser o meu livro aí na sua escola, me chama aqui, ó, no privado, vem aqui embaixo, ou lá no Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Me chama, vamos levar o meu material aí na sua escola. Quem sabe eu não vou aí na sua escola dar uma palestra para os seus pais, hein? É só chamar. Beijo no coração, tchau!